Seja muito bem-vindo a este vídeo, que está sendo gravado em comemoração à Semana da Educação e da Família, promovido pela instituição, Lar de Fraternidade Espírita Orvalho de Luz. Esse lugar que tem acolhido tanto as almas queridas, tem nos ensinado acerca do Evangelho e sobre os princípios da doutrina espírita. Bom, o nosso tema de hoje, ele é acerca da Lar e o Templo, Escolas da Fé. Inicialmente, faremos uma abordagem histórica, uma abordagem social dessa instituição que é a família. A família, ela é a reunião de dois ou mais seres unida com um propósito, seja ele legal, afetivo ou, principalmente, laços biológicos. Nós sabemos que, desde o primórdio da evolução da espécie humana, desde o início da era pré-histórica, os seres humanos, como organização social, se uniram para formar grupos. E esses grupos, eles tinham uma visão e escolhiam um chefe. Esse chefe tinha um poder patriarcal, geralmente homem, geralmente mais poderoso. E era um poder totalmente legitimado pelo seu grupo. E aí tem início, as sociedades patriarcais. E é tão importante falarmos da família porque ela é um instituto fundamental na nossa sociedade. Nós temos o organismo e aqui nós temos a célula. Nós temos a sociedade e aqui nós temos a família. Então, nós temos ciência de que a família ela é a unidade básica da nossa sociedade. Por quê? Todas as mudanças começam na família. Para que algo se estabeleça e se legitime em nossa sociedade, é primordial que as pessoas comecem a aplicar dentro de casa. Como espécie humana, nós evoluímos e crescemos, de a partir de seres primitivos, mas o que nos une também de comum acordo com esses seres primitivos é os laços familiares. Os laços familiares, a reunião de grupos, isso tudo unidos com um propósito, a sobrevivência. A sobrevivência é muito mais facilitada quando em grupo do que individual. Basta colocar um homem para lutar com um leão e ver quem vai sair vencendo. E desse fator, as probabilidades de sobrevivência, de manutenção da saúde, da proteção, isso tudo torna-se mais fácil quando é estabelecido a reunião em grupos. Bom, dessa forma, nós temos o início das primeiras sociedades patriarcais. Essas sociedades, elas eram organizadas ao redor de um chefe. E esse chefe tinha um poder legitimado pelo próprio grupo. Geralmente, esse chefe era um homem mais velho, mais sábio, mais experiente. E isso tudo estabelece critérios. Critérios como sociedade patriarcal, com base no poder do homem, patrimonial, com base na propriedade, e também a matrimonial, com base na união de indivíduos. E aí nós temos o início da divisão do trabalho. O homem indo proteger, caçar, e logo em seguida a mulher, cuidando da casa, cuidando da alimentação e da preparação dos filhos para a vida adulta, a educação dos filhos. No direito romano clássico, a família era ela baseada no casamento e tudo aquilo que era vínculo de sangue. Esse vínculo de sangue baseava-se na relação entre os cônjuges e a relação entre os pais e filhos. Porém, na Idade Média, nós tivemos o avanço do Estado monárquico e esse Estado monárquico considerava-se, além da família natural, a família real. A família real, ela abrangia, além do pai e filho, e a mulher, abrangia também a família paternal e a família maternal. Por isso nós temos as relações entre grandes nobres, entre a manutenção, entre a sustentação pelo Estado. Mas esse cenário muda muito com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela instituiu o Estado laico. E em seguida
veio a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento da nossa sociedade atual. Por quê? Ela fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem em direção às cidades, o famoso chamado êxodo rural. Esse êxodo rural fez com que os núcleos sociais, os núcleos familiares, se reduzissem, voltando àquela definição dada por Roma de família. Porém, é importante salientar que em Roma havia escravidão, e a própria palavra famulus é direcionada ao escravo doméstico e tudo aquilo, né, que envolvia o povo latino daquela época. Então, a partir do momento da Revolução Industrial, nós temos um afrouxamento dos laços sanguíneos. E a redução, né, dos núcleos familiares foi propositalmente para quê? Para facilitar a autonomia econômica da família. A autonomia e a autossustentação das relações familiares. Porque dessa forma ficaria mais fácil. Dessa forma ficaria mais viável a autossuficiência do lar do que manter muitas e muitas pessoas. No Brasil, a Constituição de 1988, ela afirma que família são só representados por aqueles baseados em casamento. Tudo aquilo que é representado por laços afetivos está fora. Logo, muitas outras formas de relações, de lares, né, de organizações, eram jogadas fora e não eram consideradas famílias. Porém, muitos debates foram travados pelo direito brasileiro e logo eles passaram a considerar família aquilo que é dado pelo afeto. Afeto esse que passou a regir as relações entre as famílias. Pois bem, levando em consideração, devemos entender a família como sendo uma construção social somente ou uma instituição divina por si só. Bom, entendendo sobre os princípios espíritas, acerca da existência de Deus, acerca da existência dos espíritos, a intervenção dos espíritos na matéria, a pluralidade de existências, nós passamos a compreender a família como sendo uma instituição divina. A família, nesse sentido, ela passa a ser como um instrumento, como sendo um mecanismo de depuração dos indivíduos através da convivência. Dessa forma, os laços de afetividade, as relações com o outro, os mecanismos de lida diária com diferentes indivíduos, com diferentes personalidades, isso tudo nos dá uma forma de compreender que Deus nos une para fazermos crescer juntos. Mas agora, vamos entender uma coisa. Bom, compreendemos que Deus une todos nós para progredirmos juntos. Mas por que Deus coloca pessoas boas, pessoas ruins, pessoas simpáticas e antipáticas dentro de um mesmo lar? Qual o objetivo? Nós sabemos que a lei da reencarnação está presente a todo instante em nossas vidas. Débitos do passado, escolhas para o futuro. E Kardec traz isso muito bem explicado no capítulo 14, no item o parentesco corporal, o parentesco espiritual no Evangelho segundo o Espiritismo. No seu segundo parágrafo do item ele diz: os espíritos que se reencarnam numa mesma família, sobretudo parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra para lhe servir de prova. Dessa forma, a família ela não é somente aquilo que nós consideramos como os laços de família, os laços sanguíneos. Logo, aí está o significado daquele famoso jargão de que a família é o cadinho que faz a depuração. Por quê? Essas relações com os espíritos, com outras categorias, né, e diversos modelos e modos de convivência, isso faz com que as pessoas aprendam a como aceitar as diferenças, a como lidar com as dificuldades da convivência, a como enxergar o outro como um ser individual, um ser
que é capaz de pensar, mesmo de maneira, às vezes, equivocada, um ser que é capaz de sentir, um ser que é capaz de agir, mesmo que às vezes equivocado. Logo, a doutrina espírita vem nos esclarecer que há laços materiais, como sendo pai, mãe, filho, e há laços espirituais. E esses laços, eles estão muito além da caracterização da matéria, da consanguinidade. É por isso que nós temos a passagem no Evangelho de Mateus que retrata a chamada da mãe de Jesus e de seus irmãos para que ele saísse para fora. E ele responde da seguinte maneira: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Nesse sentido, é interessante nós observarmos: será que Jesus desfez dos seus familiares? Será que Jesus esqueceu daqueles que ele cuidou, que cuidaram dele? Não. Logo, em seguida ele responde: quem cumpre a palavra de meu Pai, esse é meu irmão, esse é meu. Assim, nós entendemos que aquele que cumpre a palavra de Deus, aquele que está em movimento dentro do Evangelho, esse identifica a sua família não somente com laços materiais, e sim com os laços espirituais. E além disso, identifica todas as outras pessoas como sendo seus irmãos. Todas as outras pessoas passam a ter significado muito importante, porque são também filhos de Deus, porque também fazem parte do plano divino. E é difícil entender isso, tem hora, porque nós falhamos e compreendemos que somos egoístas. Às vezes um erro, nós achamos que a pessoa não é filha de Deus, nós passamos a condená-lo, e não é assim. Porque Deus ama a todos nós. Deus cuida de todos nós. Retomando o que foi dito anteriormente, a família ela é a base fundamental da sociedade. Porque é só a família que é capaz de renovar todas as pessoas. É só o seio, a convivência que é capaz de modificar os seres. Uma pessoa que não é organizada, uma pessoa que não é educada como os seus, como vai se comportar no lado de fora? Dessa forma, cabe à família a ter um ensino moral àqueles que são e que convivem a cada dia. Cabe à família a educar, a ensinar e fazer com que os seres entendam quais são os exemplos, o que deve ser seguido, o que deve ser praticado na vida diária. Hoje nós vemos pais e mães que importam apenas com a aprendizagem intelectual. Colocam os filhos nas melhores escolas, colocam os filhos nas melhores universidades, só que esquecem do principal, ensino moral. O ensino moral, ele é aquilo que conduz o ser na aliança entre o espírito, pensamento e consciência. Isso tudo aplicado à vida, porque a moral é o que rege os bons costumes. A moral é o que lida, é o que faz com que as pessoas sintam-se diferentes, com que as pessoas lidem melhor com aquele que é o seu próximo, fazendo com que não haja fraqueza. Não haja fraqueza no sentido espiritual. É o preparo mental para a luta física. Dessa forma, há um grande número de incidentes acontecendo na nossa sociedade. Pessoas incapazes de lidar com problemas, pessoas incapazes de enfrentar dificuldades frente a frente. Isso revela o quê? Fraqueza. E fraqueza na educação moral. Fraqueza na estrutura espiritual. E logo, os pais não devem somente se preocupar com o ensino intelectual, e sim com o ensino moral, pois é o ensino moral que edifica, é o ensino moral que constrói o ser. E é interessante considerar que esse ensino é um princípio de caridade, porque que mãe, que pai gostaria de ver o seu filho sofrendo
que pai e que mãe que gostaria de ver o seu filho padecendo e ao extremo chegar até se suicidar por falta de estrutura física, por falta de estrutura mental para lidar com as suas dificuldades? Isso revela que é o nosso dever ajudar as pessoas a superarem os seus defeitos. E é o que Paulo nos diz na primeira carta a Timóteo. Mas se alguém que não tem cuidado com os seus, principalmente com o da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Por isso que é tão importante a questão da educação moral. E a educação moral que zela, que cuida e que ensina. E, além de tudo isso, nós temos um mandamento, aquele que foi dado por Moisés no Monte Sinai. Honrar o pai e a mãe. E o que ele quis dizer com esse mandamento? Qual foi o propósito? Honrar pai e mãe é sermos gratos, é sermos fiéis ao que eles nos dizem, aos conselhos que eles nos dão, porque são mais experientes que nós. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm problemas com pai e mãe, mas há algo de importante nessas relações, relação de gratidão. Primeiramente, gratidão a Deus e àqueles que te deram a oportunidade de estar aqui na Terra com o objetivo de se melhorar, de corrigir os seus defeitos. Existem erros que foram cometidos na carne, e na carne eles têm que serem reparados. E são os pais, e são aqueles que nos deram a vida e que lutaram, mesmo às vezes renunciando a si mesmos, mesmo às vezes deixando de fazer o que eles desejavam para dar o melhor aos seus filhos. Nisso está guardado um importante sinal. Um dia o filho vira pai. E será que ele gostaria de ser tratado com tal desprezo, com tal ignorância, com tal incontentamento? Porque isso é a base da regra áurea estipulada por Jesus e dita, primeiramente, no Velho Testamento: amar o próximo. Amar o próximo. E quem é o próximo? O próximo somos nós. E amando aqueles que estão conosco a todo dia, nós também estamos nos amando. Pois, amando aqueles que estão conosco todos os dias, nós estamos amando também a nós mesmos. Então, qual que é a diferença para família e lar? Lar tem uma conotação mais sentimental. O lar é aquilo em que há amor envolvido, em que há acolhimento, em que há beleza da compreensão, em que há a certeza da fundamentação, em que há a certeza principalmente do conforto, do amor. Mas o verdadeiro lar, além disso tudo, é aquele que está voltado ao ensino cristão. Muitas vezes nós nos deparamos com indivíduos que mantêm a fé solitários. Às vezes ele é ignorado, às vezes é escarnecido, por outros que não entendem os que levaram a essa compreensão. Mas eu digo, um lar que possui uma pessoa devotada, uma pessoa com fé verdadeira, aquele lar, a luz. Porque aquela pessoa é o esteio. E porque Jesus nos diz, onde há 2 ou mais em minha mão, ali eu estarei. E mesmo que você esteja sozinho, e os espíritos que te acompanham? Os espíritos que estão contigo no teu lar, aqueles que são protetores da sua casa. Estes fazem acender uma lâmpada brilhante em nosso seio. E vejamos o que está escrito no Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Crê e serás salvo, tu e tua família. Então, aquele que realmente se manifesta na fé, que se manifesta principalmente na prática do Evangelho, este carrega consigo aqueles que ele ama. Mas muitas vezes, não pela palavra, mas pelo exemplo. Porque a palavra não convence, tem hora. A palavra é vazia. A palavra, como são jogadas ao vento muitas vezes. Porque, por exemplo, imagine,
Você está bem espiritualmente? Chega um na sua cabeça e vai falando, daí despeja aquele tanto de coisa e começa até a brigar com você. Mas se você está bem espiritualmente, você não vai rebater. E você não rebatendo, você está dando um exemplo. E aí vai colocar uma sementinha na cabeça daquela pessoa. Ora, por que ela não me rebateu? Sendo que eu tenho motivos para isso. E é assim que nós colocamos o Evangelho no coração das pessoas, através do exemplo. Crê e será salvo tu e tua casa. Essa é um grande exemplo de que a fé, de que a moral, de que a espiritualidade, de que a vida com Jesus, ela é como uma luz que ilumina a cada fresta. E por pior que seja, né, por mais escurecido que seja um coração, ele sempre há uma brecha, há uma brechinha, por menor que seja, para a luz da fé, para a luz da consolação fornecida do Evangelho. E é disso que nós vamos falar agora, a fé. O que é a fé? A fé é tudo aquilo que impele o homem e o conduz à verdade, que mostra o caminho, que dá a ele segurança nas tribulações da vida. A fé é tudo isso que incendeia no homem aquilo que nós temos de mais divino, a certeza de que há algo superior, a certeza de que há algo maior que nós, que cuida de nós, que cuida de nossos filhos, que cuida de nossos parentes, que cuida de todo mundo, porque é uma inteligência suprema e acolhe cada um ao seu ser. Porém, é interessante nós considerarmos a seguinte: existe a fé cega e a fé iluminada. A fé cega é aquela que crê sem se raciocinar, que crê em dogmas, que crê sem pensamentos, sem questionamentos. E eu digo, essa fé, ela não é inabalável. Essa fé, ela é como se fosse um castelo de areia. Porque em algum momento da vida, há um questionamento. E aquele que duvida é como a onda do mar, que vai e que vem, sem sentido, sem nenhum propósito. Mas em contraponto, nós temos a fé iluminada, a fé raciocinada, é aquilo que parte, além de partir do coração, parte da mente, parte do íntimo. A fé que nos conduz, a fé que ilumina, a fé que é baseada principalmente nas nossas experiências. Mas não é na experiência que um outro conta, na experiência que você tem e relata para mim, mas na experiência íntima de cada um. É a experiência que nos guarda a verdade, a certeza de que há algo maior. Isso que é fé. As experiências que nós temos, isso constrói a nossa vida, nossa percepção, a nossa consciência. A fé e a razão, então, nesse sentido, na fé iluminada, elas devem o quê? Caminhar juntas. Pois isso amplia os horizontes. Isso é um departamento dos mais importantes da nossa vida, porque olha para dentro e faz abranger o horizonte para fora. Nos faz crescer em íntimo e amplia a nossa visão ao redor de nossa vida. E é nesse sentido que nós consideramos a família como sendo a escola da fé. Porque é na família que nós exercitamos cada dia, a cada momento, as nossas esperanças, a nossa força, a nossa segurança. A segurança de que há algo maior. Existem problemas que estão ligados a causas atuais e a causas passadas. E muitas das vezes esses problemas estão presentes em nossa família. Vejamos, né? Pais e filhos que não dão certo, né? Relações que são estabelecidas entre cônjuges que não dão certo devido a problemas, né, de alcoolismo, problemas de ciúmes, problemas muito individualistas. Nós veremos que quando se enfrentam dificuldades dessa forma, há uma maior espiritualização do ser. Por que será que as pessoas mais próximas da gente, na maioria dos casos, são as que nós temos mais dificuldade de conviver? Porque lá
que estão, aqueles que, né, são necessários para a nossa evolução. Eles são exatamente instrumentos de bueiro da nossa alma. Porém, eu não estou fazendo aqui apologia ao sofrimento. É importante considerar essa coisa, porque existem muitas mulheres que sofrem nos lares violência física, e isso é algo que é condenável. Isso é algo que não deve ser sustentado. Toda a dor, todo o sofrimento causado por violência física deve ser denunciado e deve ser direcionado às autoridades de segurança. Ninguém é obrigado a permanecer aonde que realmente não se sente bem. O templo espírita, principalmente, ele deve ser uma cópia de um lar perfeito. Isso é utópico? Creio que não. Apesar de ser difícil, mas utópico não. Porque existem muitos lugares, muitos ambientes onde as pessoas realmente se amam. Ambientes esses em que há relação mútua de amor e compreensão. Mas sabemos que nem tudo são flores. Existem dentro do próprio centro espíritas indivíduos que querem se dar bem, que querem manter cargos, até mesmo renome, por ter mais conhecimento, ou por ter mais habilidades de fala, por ter mais, por ser mais próximo de certas pessoas. E a casa espírita, sinceramente, não é lugar para isso. A casa espírita, ela tem que ser a cópia mais perfeita de um lar. Tem que ser a cópia mais perfeita de um lar. Porque um lar, como eu já disse anteriormente, e principalmente o lar verdadeiro, é baseado nos ensinos cristãos. Logo, é muito importante que os frequentadores do centro espírita, é muito importante que, e seja qualquer templo religioso, sejam capazes de se identificar e saiba qual que é o seu propósito dentro daquela instituição, o que ele pode fazer para se melhorar e principalmente comportar-se com humildade. O papel do templo, o papel das religiões como um todo, é justamente o que? Aproximar o indivíduo de Deus. É justamente o que? Fazer com que insiste dentro do ser aquela chama que é dentro dele. Então, se há perturbações materiais de ordem administrativa, de ordem financeira, como a palavra divina poderá se estabelecer ali? E às vezes as melhores oportunidades, e às vezes as maiores oportunidades de elevação daquele lugar são perdidas por falta de comprometimento dos seres e de renúncia. Assim, como ambiente de interação e socialização, o centro espírita também passa a ser, junto com a escola, os primeiros acessos das crianças a certas organizações. O papel da evangelização como um grande fator para a renovação do ser. Logo no início da existência, evangelizações que muitas vezes acontecem até desde o início da gestação. Então, é muito interessante observarmos que uma casa espírita, ela deve estar voltada para os princípios evangélicos. E é assim que nós consideramos que deve ser o templo como a cópia mais perfeita do lar. O lar é a instituição divina por si só, e o templo, que conseguir copiar tal sentido, estará voltado para Deus. Nunca esquecendo que o verdadeiro templo